E Minhoca, lá no comecinho do programa, na abertura, eu perguntei se a eleição tinha terminado e a eleição agora sim terminou, né? E Isso. agora, na verdade, já tem um tempinho que terminou. E aí eu peço até para Alan voltar aí para a capa do NE45, clicar na manchete do NE45, que é a reprovação do Estatuto do Ceará, tá? Por tudo que Léo sempre trouxe aqui pra gente, claro que Léo tem uma visão e a gente sabe que a visão de Léo é uma visão de oposição. Então, Léo sempre foi um defensor aberto da reforma do Estatuto, que é uma reforma que trazia uma maior democratização do acesso ao voto no clube, tá? Eu tinha a sensação de que seria uma aprovação contundente, mas foi adiada a primeira votação, várias questões judiciais, embrólios, manobras, e foi reprovado. E eu estou vendo muita gente, muito torcedor do Ceará, dizendo, por exemplo, que a partir de quinta já não vai ter um grande público, que vai cancelar check-in, que vai cancelar sócio. Parecia um sentimento muito de maioria da torcida, o sim. E o não venceu. O Ceará segue exatamente como está em relação ao estatuto, em relação à distribuição de poder, Minhoca. Queria uma palavra tua sobre essa votação. Quanto à torcida, isso aí eu acho que vou fazer uma enquete, prevalência maior, com certeza, pelo sim, né? A questão é que o conselho tá dividido mesmo, porque foi uma diferença muito pequena, né? 112 a 104, e ainda teve duas abstenções. Então foram 218 votantes na noite lá em Porangabuçu. Clima muito tenso, né? Assim, parte da torcida conseguiu entrar ali e muitas, enfim, manifestações contrárias ao presidente da executiva, no caso João Paulo Silva. Houve conselheiros que, enfim, apontou o dedo na cara, chegou a ter uma certa discussão. Um clima tenso que o Ceará atravessa, não é só por esse ano, né? Já tem um tempo aí, e que deve se aflorar até as eleições no final do ano. O presidente do Conselho Deliberativo, o Ebert, aliás, que puxou, né, esse lado da oposição, né, para a votação do sim, que acabou não prevalecendo, até se mostrou satisfeito, claro. Ele, obviamente, não gostou do resultado, né? Estava torcendo para que, estava confiante para que desse o sim, mas ele já começa a olhar. Se fosse outros anos, essa situação ganharia até com uma certa tranquilidade. Essa margem pequena, eu acho que ela é um fator positivo para a oposição. Até porque alguns votantes que não. Só explicando como foi o voto, né? Era um voto aberto nominal. E para isso, o próprio conselheiro era chamado, o nome era mencionado, ele ia lá, os que disseram sim falavam no microfone exatamente o sim, e aqueles que não, que eram contrários, né, pelo não, ou não se manifestavam, que foi boa parte dos conselheiros que não se manifestaram, ou até admitiram, né, como teve casos enfim, do Aragão, né, que se declarou, e aí teve um momento de muita muito xingamento. Então, esse contexto do que virá pela frente, o próprio Ebert, que é o presidente do conselho, chegou a falar o seguinte: se o presidente da executiva, no caso João Paulo, quer tanto debater que um novo estatuto seja mudado, né, deveria ter aparecido nas outras assembleias para debater os pontos que ele é contrário. E, principalmente, após a votação de hoje, tentar sentar para tentar se resolver isso até ainda para a eleição do final do ano. Mas, de fato, é um banho de água fria. Vamos ver como é que vai ser realmente a reação do torcedor. O jogo já na quinta-feira contra o Sport já pode ser um bom indício. E até aqueles, talvez, que não apareça uma boa quantidade de torcedores, se eu fosse palpitar agora, eu diria que vai ter muita manifestação nas arquibancadas contrário a esse resultado, né? Como eu estava dizendo, o torcedor, nesse momento, bastante irritado. Enfim, já vi vários amigos que eu sigo pelo Twitter, todos mencionando realmente que foi uma grande oportunidade do Ceará conseguir virar essa página, colocar o estatuto antigo para lá e tentar caminhar aí com novas ideias, já que não conseguiu executar. Então, vamos esperar para ver como é que vai ser, se vai ter uma outra abordagem, porque eu acho que
essa rixa hoje do Ceará, de fato, dividido, meio a meio aí praticamente, de um lado para o outro, ainda deve ter Bronca é ser meio a meio de 200 pessoas. Exatamente. Meio a meio, 200 pessoas assim é só você ver na hora que na hora que sai essa notícia, aí tem o torcedor do Fortaleza greando com o time do povo. E realmente é uma greia muito válida. Como é que o time do povo é decidido por 200 pessoas? Exato. Exatamente. Porque, acima de tudo, sabe, eu acho que poderia até ser separado. Não faz, por exemplo, não faz também sentido, Fred, o Flamengo ser o que é e 1.500 pessoas, 1.600 pessoas votam no Flamengo para decidir o Flamengo. Tá ligado? É um controle proposital para ficar restrito. E a lógica não é essa. O Internacional faz eleição com 30 mil pessoas. Exatamente. E a democratização, né? O Bahia fez eleição online, Bahia fez eleição online com 11 mil. Eu acho que todo o caminho para a democratização deve ser sempre. Só um detalhe, Fred. Definido. Fala, Minhoca. Um outro ponto também é que pode, assim, certamente a oposição vai judicializar, questionando alguns pontos, né? Qualquer resultado iria judicializar, né? Isso aí já era. Seja claro. A guerra continua, né? A guerra interna no Se a oposição tivesse ganhado, isso já seria um indício forte. Como está nesse momento ali tão equilibrado, né? Que a situação ainda é maioria, o discurso da situação até de semanas anteriores, assim, de que somos a maioria, é uma maioria, mas hoje já não é mais uma maioria tão destacada, né? Não à toa há divergências aí sobre certos pontos da votação, porque nesse caso a votação de hoje era maioria simples. Então, de fato, bastava ser um voto na frente, estaria decidido pelo sim ou pelo não. E aí já havia uma discussão, no caso da situação, que fosse um voto ali, se eu não me engano, 75% era 2/3, se eu não me engano, dos presentes, né, nessa Assembleia. Então, eu ainda acho que vai ter muita água para rolar até o final do ano, e até porque, se caso consiga mudar esse estatuto, hoje as pessoas da situação estão muito, muito a ponto de perder essas futuras eleições, que não seja nesse ano, mas numa próxima, porque certamente quando o sócio torcedor estiver apto para votar, a impressão que eu tenho é que a atual situação não vai conseguir ter força para reverter o torcedor para ela. Nesse momento, a imagem atrelada da torcida está muito mais com a oposição do que com a situação. E aí, enquanto acontece isso, né, Léo bateu muito na tecla ontem. Foi ontem, né? Foi. Tantos programas que a gente já gravou desde então que o cara perde um pouquinho a ordem dos dias, né? De domingo para segunda parece que a gente viveu uns 3 dias já. E hoje? Léo, não é isso que eu tô falando? De manhã. De domingo para segunda. É exatamente isso. Mas não só hoje, tô falando, só hoje, Fred. Só hoje foi uma avacalhação já. Que é o famoso de domingo para segunda, né? Desde a live de ontem, né? A gente tá aqui mais tempo sentado aqui do que. Mas reforço, de ontem para hoje é muito, mas eu quis dizer só hoje, desde que acordou. Tipo, tu acordou, desde o momento que tu acordou hoje, já foi coisa pra caramba já, velho. E aí, Léo ontem mostrou muita preocupação com até que ponto o escudo de Mancini resiste, né? A bolha de não deixar que essas questões interfiram diretamente no futebol, até que ponto resiste. E as vendas dos jogadores começam a furar essa bolha, né? Sai o zagueiro, fundamental para o time, e vão ficando mais quentes as notícias da negociação de Eric Puga, de Puga, né? Exato. São situações aí que podem mudar muito o panorama, né? Perder um jogador como o Puga hoje. Apesar do Puga, eu acho que nos últimos jogos não ter sido tão determinante como já foi em parte do começo da temporada, ainda é o jogador que consegue, né, mudar mais o panorama de uma partida, tem sido decisivo ao longo da temporada. E aí, claro, o Ceará já conseguiu, acho que até uma boa venda pelo Jonathan, o ideal seria ter ficado, mas como eu tinha citado, depois da eliminação para o CRB na Copa do Brasil, o Ceará não teria outra renda a entrar nessa temporada que não fosse por venda de jogadores. E aí já teve a do Jonathan, a do Puga. O Corinthians já fez uma proposta ali por volta de 3 milhões de dólares
e o Ceará quer aceitar a partir dos 4 milhões, o que daria ali por volta de 21 milhões de reais, o que eu considero o ideal do Ceará, assim, entre 15 e 20 milhões já considero uma boa venda, e claro, o Ceará, obviamente, não vai se desfazer facilmente do atleta, e lembrando que essa proposta do Corinthians de 3 milhões ainda é um percentual ficando com o Ceará. E aí vamos ver se essas negociações vão avançar de fato, mas o Corinthians está muito interessado, lembrando, né, o Corinthians é o que fez a proposta oficial. Há outros clubes interessados, o Atlético Paranaense, outros clubes que tiveram também interesse. E eu acho que, assim, também é palpite meu. Eu acho que dificilmente o Pulga vai ficar até o final da Série B. Eu acho que a tendência é que acabe acontecendo essa negociação. E aí, reposição total também tem que ter, né? E aí, exatamente, como o Ceará vai resolver essa situação desse mercado quando abrir, né? Porque se você perde Pulga, você tem que já trazer um jogador de uma característica que não só seja a característica do Pulga, de drible ou ali de velocidade e tal, mas um jogador às vezes também letal, né? Porque o Pulga tem sido determinante nessa temporada fazendo gols ou dando assistência. Você não pode trazer um jogador como, por exemplo, o Ceará fez no começo do ano, como o Facundo Castro, que tinha bons nomes, mas era basicamente um jogador chegando pela primeira vez no futebol brasileiro. Então, assim, tem que ser uma aposta mais segura. O Ceará não pode fazer uma aposta de, não, se der certo, vamos trazer um jogador de fora e tal. Eu acho que tem que ser aquele jogador um pouco, como você estava citando o caso do esporte, né? O caso do jogador que é um titulável, ou que é um reserva que tem boa qualidade, mas que não está tendo muita sequência na Série A. Então, tentar ir numa aposta um pouco mais certeira, até porque a gente sabe das dificuldades do elenco do Ceará, assim, a limitação, né, com as peças. A gente tem visto exatamente nos 2 últimos jogos o quanto muitas vezes o banco acabou não sendo a solução ideal para a equipe conseguir os resultados. Talvez seja até interessante aí, Minhoca, nessas negociações do que aparecer para o Ceará, tentar encaixar peças de composição do time que adquiriu os direitos federativos de Eric Pulga, como também soluções de reforços. Porque a gente sabe que dificilmente o Corinthians, se for o Corinthians, vai chegar no valor que o Ceará quer. Então você pode fazer uma composição. Olha, eu quero 4, só chega a 3,5. Esse meio aqui vem jogador, com vocês bancando salário. Porque lógico que o Corinthians não vai dar o titular dele. Lógico que o Corinthians não vai dar o cara que está resolvendo a vida do Corinthians, que já não está sendo resolvida. Mas é tentar procurar ali dentro quem poderia, desses elencos, seja de Corinthians, Atlético Paranaense, quem são os reservas úteis que poderiam se encaixar para o Ceará. E lembrando que acordo de negociação com o Corinthians não quer dizer dinheiro na mão, viu? É isso que eu ia falar. Exatamente. Isso é um problema gravíssimo. O Corinthians recentemente no mercado está péssimo, assim, em termos de... Né, o próprio, veja só, o Ceará negociou o Barleta com o Corinthians, pegando o repasse do Corinthians, não pagou R$1. Exatamente. Não, o Corinthians jogou recentemente com... Qual era aquele volante? Fausto Vera, contra o Argentino Júnior, que é onde o Corinthians não pagou e ainda conseguiu, sem pagar o jogador, fazer gol com o Fausto Vera no time. Assim. É tipo você tomar um gol do clube que você não recebeu o dinheiro. Então, eu acho que o Corinthians hoje é um risco, né? Tanto que o Corinthians está interessado não só no Pulga, né? Também tem um goleiro Santos, que o Corinthians também perdeu o Carlos Miguel. Então, eu vejo que hoje, se eu fosse os clubes cearenses, eu sairia logo assim, tipo, não. Só com Pix, né? Amigo, me paga à vista aqui esse percentual. Se você me pagar esse percentual, beleza, estamos conversando. Agora, e deixa cair o Pix, aqui, conheço demais. Santos poderia ir para o Santos, né? Santos poderia ir para o Santos. Que mas também não sei se o Ceará... tá atrás também de um goleiro, né? Isso, não sei se o Ceará negociaria na própria Série B, né? Reforçando aí um adversário, a situação já não é. Mas o Atlético Paranaense seria um bom clube, por exemplo. Seria, e aí é um clube né, que consegue ter... Para Pulga, né? Para Santos, obviamente não, né? Porque já veio de lá.